Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vim falar sobre um versículo muito importante que tem um contexto muito bom. Hoje eu vim falar sobre a ignorância. A ignorância não em questão de falta de conhecimento também, mas o que gera a falta de conhecimento. Quando eu aqui vim falar sobre a ignorância, eu vim falar sobre a questão da falta de interesse em querer buscar a verdade. Eu não estou dizendo que a burrice, eu não acredito muito na palavra burrice, que a pessoa é burra. Todos nós somos inteligentes. Todos nós somos inteligentes. Mas o que é uma pessoa burra? Como eu não acredito na palavra burra, eu uso uma palavra melhor. O que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa ignorante é aquela pessoa que não quer, de jeito nenhum, buscar a verdade. A pessoa ignorante é aquela pessoa que não quer buscar em o que ela é inteligente. Em qual tipo de em qual tipo de especialização ela é boa em fazer aquilo, em qual tipo de área, né? E bom, para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou mostrar um versículo bíblico em duas traduções, para vocês entenderem melhor, né? Porque a ignorância, que muitos dizem que acham que é a falta de conhecimento, que também está certo, mas eu dou um contexto melhor, que a ignorância é aquela falta de interesse de buscar o conhecimento. É daí que vem realmente, na minha opinião, a burrice, né? A pessoa burra é aquela pessoa que não quer aprender, aquela pessoa que vê o conhecimento na frente dela e rejeita e despreza. Ela aceita algo que ela aprendeu em algum contexto da vida dela, porque alguém falou, e simplesmente leva aquilo como verdade para todo sempre, amém, até a morte. Isso que é a ignorância. Eu não estou dizendo que você tem que ouvir de várias pessoas e você vai mudando de acordo com o tempo. Não. Você vai ouvir as outras pessoas com a educação, porque Deus fala que a gente temos que ser pessoas educadas, pessoas conservadas em questão de paciência em querer aprender sobre a palavra de Deus e também em outros conhecimentos e examinar se aquilo realmente é bom. E bom, eu vou viajar pela Bíblia em Atos capítulo 17, versículo... Eu ia ler o versículo 11, mas para dar um contexto melhor, deixa eu só mudar aqui não é a tradução, né? Enfim, é a tradução, enfim. Versículo do 10 ao 11, né? Eu podia só me focar no versículo 11, mas enfim. Aqui diz que é quando Paulo fala sobre os Tessalônicas, né? Ele vai dar uma palavra. E os Tessalônicas, eles ouvem a palavra, mas eles não examinam se aquilo é verdade, né? É aí que está o problema. Na igreja nós temos um problema em... Eu não vou usar nem a igreja. Vamos supor que você também, seja você da igreja, seja você pessoa do mundo, você tá lá sentado no sofá e vendo sua TV e um Fantástico ou algum emissora aí pega uma pessoa estudada na ciência da medicina e pelo fato daquela pessoa, eu vou nem dizer, tipo assim, uma pessoa que tipo assim não sabe de nada, mas pelo fato dela estar trajada, dela falar bem, bonito, as pessoas vão acreditar em tudo que aquela pessoa fala, porque nós vemos pela aparência, infelizmente. A gente julga pela aparência. A gente sempre julga outras pessoas que julgam pela aparência, sendo que a gente faz isso o tempo todo. Infelizmente, é automático do ser humano. É algo que a gente faz porque nós somos carnais, nós somos materiais. A gente não... Infelizmente, Deus tem que abrir nossos olhos espirituais para ir além do que o ser humano não vê. Ok? O que eu quero dizer com isso? A gente não deve simplesmente pegar alguém que só porque alguém que fez
Até pessoas que fizeram faculdade teológica, é por isso que eu não gosto de faculdade teológica, porque o que eu já vi de gente, eu já vi uma pessoa na igreja que fez faculdade teológica, foi pregar e simplesmente começou a falar um monte de coisa na pregação que era totalmente distorcida e contra a Bíblia. E, cara, assim, é algo totalmente até que comum, né? E eu não vim falar das pessoas que são estudadas e que realmente falam a verdade. Eu estou falando das pessoas que estão sentadas e ouvindo a palavra de Deus. As pessoas que simplesmente ouvem o que o pastor quer dizer e simplesmente levam isso como a verdade absoluta. Entenda uma coisa, não estou querendo dizer que todos os pastores estão mentindo. É aí que está a parte da ignorância. Você pegar um contexto, pegar aquela partezinha, cortar aquela parte e pronto, é essa aqui que eu vou reclamar, é essa aqui que eu vou denunciar, é essa aqui que eu vou pegar e tentar combater. Não. Entenda o seguinte. O que eu quero dizer é que tudo que a gente ouvir, nós temos que ir na Bíblia e examinar para saber se aquilo é verdade. Vou lhe provar. Atos capítulo 17, versículo 10 a 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas de Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. A sinagoga dos judeus, para quem não sabe, eram pessoas estudadas, pessoas que tinham mente aberta para entender, para ouvir, tinha ali a sede de conhecimento. É aí que está a parte importante, você querer conhecer coisas. Entenda o seguinte, aquelas pessoas eram estudadas, as pessoas que estavam ouvindo eram pessoas estudadas. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que eram estudadas, elas ainda assim estavam prontas para ouvir outros conhecimentos, outras palavras, outras pessoas. Mas, vejam o versículo 11 agora. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. O que estavam em Tessalônica também ouviram. É só você ler em Atos capítulo 17. Eles também ouviram. Mas a diferença está aqui. Ele vai explicar qual é a diferença. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Para ficar melhor, vou mostrar agora na outra tradução. Vou focar no versículo 11. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Olha, elas eram bem mais educadas, bem mais estudadas, ela tinha educação. A diferença está aí. A gente ouve pelo fato daquela pessoa estar num púlpito imenso de 1 quilômetro de altura, usando um paletó, falando bem, falando línguas estranhas, falando aqui. Aí a pessoa, pelo fato dela estar falando dessa forma, desse jeito, em tal dia, em tal momento, é essa pessoa que eu devo escutar. Aí chega uma pessoa com vestimentas inapropriadas para o momento, uma pessoa que possa ser que não fala bem, uma pessoa que... Ah, não, é aquela pessoa novata, quem é tu? Oxi, a pessoa julgando pela aparência. Mas as pessoas foram diferentes, elas foram o quê? Bem educadas. E ouviam a mensagem com muito interesse. O que significa isso? Significa que só pelo fato de que outras pessoas terem um conhecimento, pode até ser mesmo um ateu. Exatamente. Nós temos que ouvir educadamente aquela pessoa. Qual é a crença daquela pessoa? O que aquela pessoa estudou, o que aquela pessoa acredita. Ouvir não significa que nós temos que ouvir educadamente. Entenda, não confunda. Ouvir educadamente não é pegar aquela verdade e pegar para si. É ouvir até o final. Seja uma pessoa educada. Quando a pessoa estiver falando, não simplesmente, opa, não, está errado. Sei o que. Não, ouve até o final. Junte os seus pensamentos e no final diga, não, eu sou contra isso, aquilo, entendeu? E assim vai. Aí continuando, todos os dias estudavam as escrituras sagradas
para saber se o que Paulo... Gente, eu estou falando de Paulo. Hoje em dia a gente sabe que Paulo foi um grande homem usado pelo Espírito Santo para falar o que ele falava nas Escrituras. Ele mesmo dizia isso, que através do Espírito Santo eu falo essas coisas, né? Estou indo de acordo com o Espírito Santo, mas ele até mesmo fala, eu estou falando de acordo com o Espírito Santo, mas o que eu vou falar aqui agora, ele até dizia, né, o que era o Espírito Santo e o que era o pensamento dele. Era uma pessoa que realmente era muito mais além do que a pessoa estudada. Ele era uma pessoa usada pelo Espírito Santo, e mesmo assim, as pessoas estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. E era verdade. E era verdade. A gente crê que o que o irmão está dizendo é verdade. Mas a gente tem que ser pessoas educadas, pessoas inteligentes, umas pessoas que não é ignorante. Pegue, escreva lá no papel o que cada versículo ali que o pregador falou, para quando você chegar em casa, você vai lá examinar nas Escrituras Sagradas se aquilo que o irmão está falando é verdade. Ok? Então, mais uma vez, voltando ao que eu falei no início. Eu vou fazer um outro vídeo que vai adentrar um pouco no que eu falei. Primeiramente, eu queria fazer um outro vídeo falando sobre outra coisa. Mas eu percebi que se eu falasse sobre outro assunto de uma vez assim, as pessoas iriam se assustar. Então eu estou treinando a sua mente para você pelo menos ouvir. E se você acreditar ou não, aí é com você e Deus. Mas o importante é que eu vou usar a Bíblia. Ok? Eu vou usar a Bíblia. Eu não quero ser uma pessoa assertiva, uma pessoa que vai dizer que eu falo a verdade. Não. Pelo amor de Deus. Estude também. Vai nas Escrituras. Edson, tem algo aqui na Bíblia que você esqueceu. Olha esse versículo aqui, ó. Aqui está dizendo isso. Eita, aí eu vou dizer, eita, realmente, velho. É verdade. Por quê? Porque o que está na Bíblia, a gente tem que levar como literal. Porque as pessoas que escreveram a Bíblia foram usadas pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é a verdade. Ele age de acordo com a verdade. Pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo foram pessoas que foram usadas por Deus, pessoas que falaram a verdade. Então o que está na Bíblia é sagrada, o que está nas Escrituras Sagradas é a verdade. Ok? Então vou finalizar esse vídeo. Muito obrigado. Fica na paz, todos vocês.